Graças e paz, meus irmãos. É um prazer muito grande, mais uma vez, poder compartilhar de alguns momentos estudando a palavra do Senhor com os queridos. Amém? Dando continuidade ao que iniciamos na semana passada do estudo da palavra a respeito de obediência, nós falamos na semana passada do personagem do bíblico, né? O rei Davi, né? E hoje daremos continuidade aos estudos, né, estudando um pouco da obediência do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Mas antes de iniciarmos esse estudo, né, vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos direcione em tudo aquilo que for falado, que o Espírito Santo de Deus nos conduza e que nós podemos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Curva a sua cabeça aí na sua casa, onde você está. Vamos orar entregando esses momentos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, estamos reunidos, Senhor Deus, neste momento com os meus amados irmãos para aprendermos mais do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, conduza tudo que for falado, traz a nós, Senhor Deus, o Teu entendimento da Tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido e que nós possamos, Senhor Deus, aprender a essência, Pai, da Tua palavra, o significado, aquilo que Tu queres para cada um de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor Deus, por esses momentos, somos gratos pela Tua palavra, pela liberdade que temos, Senhor Deus, de viver, crer, Senhor Deus, e ser testemunho dela, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos ensina, tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias nas carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Amém? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia! Tem outro texto também, meus irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículos de 7 a 9, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas causas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Hoje, meus queridos, a gente vai se debruçar um pouco sobre a pessoa de Jesus e sobre a obediência que ele nos ensinou, né? Especificamente nesse momento em que todos nós conhecemos, que foi o momento em que ele seguiu os planos, ele cumpriu os planos da nossa salvação através da sua própria crucificação. Amém? Jesus, ele aceitou a vir dos céus, a descer, se fez carne, amém, e cumpriu o plano salvífico que foi morrer numa cruz, por mim e por você. Glória a Deus, porque ele foi obediente a esse propósito.
mesmo conhecendo, mesmo sabendo tudo aquilo que estava reservado, toda a dor. Afinal de contas, o nosso Senhor, ele é onisciente, ele sabia de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, e ele sabia o que estava reservado, ele sabia o que aconteceria, e mesmo assim, mesmo tendo conhecimento, ele obedeceu, e ele se entregou na cruz, e graças a esse imenso sacrifício, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus, fomos resgatados e temos livre acesso ao Pai. Amém? Amados, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus e o Pai são um. Né? No Evangelho de João, diz que no começo era o Verbo e o Verbo era Deus. Os céus e a terra foram criados pela palavra. A glória de Deus tinha no princípio, até mesmo a glória inigualável de Deus, também era a glória do Filho. O Pai e o Filho existem igualmente e são iguais em poder e propriedade. São uma só pessoa, não há diferença entre o Pai e o Filho. Não é uma diferença essencial, é apenas um arranjo dentro da divindade. Portanto, as Escrituras dizem que o Senhor não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isto é, não era uma coisa a ser tomada. Amém? A palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele se fez homem, amém? Ele deixou a sua glória, ele abriu mão da sua glória para se fazer homem e cumprir um plano, cumprir o que estava determinado, o plano com o qual nós viemos a ser salvos. Através dessa obediência, nós fomos resgatados. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Sua igualdade com Deus não é coisa tomada e nem adquirida, pois é inerente a Ele. Jesus e Deus são uma só pessoa. Nós cremos nisso, no triuno Deus. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Amados, quando veio a este mundo, né? Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, o Senhor tinha se esvaziado de tal maneira do poder e do status da sua divindade, que ninguém naquele tempo, a não ser por revelação, conheceu. Né? A Bíblia fala que quando Jesus ele se apresentou a João Batista, João reconheceu porque ele teve uma revelação, ou seja, mas ele circulava entre os seus na época, ele não se apresentava, ou seja, ele não havia diferença entre os demais homens, fisicamente falando, e o Senhor Jesus, ou seja, ele era tão homem quanto qualquer outro. Ele se fez homem, ele obedeceu, ele deixou a sua glória. Amém? Trataram-no como homem, uma pessoa comum deste mundo. Como filho, de boa vontade, submeteu-se à autoridade do Pai e declarou: o Pai é maior que eu. Isso está em João 14, 28. Portanto, meus irmãos, há perfeita harmonia na divindade. Alegremente o Pai assume o lugar de cabeça e o Filho reage com obediência. Deus torna-se o emblema da autoridade, enquanto Cristo assume a posição símbolo de obediência. Amém? Quando nós queremos dar um exemplo de obediência, sempre nos vem à memória, sempre nos vem à lembrança a obediência que o nosso Senhor cumpriu ao ir até a cruz por amor de cada um de nós. Amém? Meus irmãos, na semana passada, né, no estudo passado, nós falamos sobre o rei Davi e sobre a obediência que ele teve em aguardar o plano de Deus, aguardar o momento, o cumprimento do plano de Deus na vida de Davi. Diferentemente, na pessoa de Jesus, ao contrário de Davi, Davi aguardava chegar ao trono. Jesus não.
Jesus ele já era rei, ele já tinha sobre ele a glória, ou seja, tudo já estava disponível, ou seja, ele estava junto com o Pai nos céus. Ao contrário de Davi, Jesus renunciou a tudo aquilo, amém? Abriu mão da sua glória para obedecer, amém? Se hoje nós fôssemos, se nós tivéssemos uma situação na nossa vida, né, é muito mais difícil a gente renunciar a algo e sermos obedientes do que a gente aguardar que algo aconteça, né? Os dois são difíceis, mas é muito mais difícil para nós, seres humanos, a gente renunciar, ou seja, foram dois exemplos magníficos que o Senhor Jesus nos deu. Primeiramente, a humildade, ou seja, ele se humilhou, tornando-se homem e obedeceu. Dois exemplos que nós devemos nos apegar e desejar e viver essa palavra. Amém? Para Cristo, entretanto, ser obediente não foi uma questão simples. Foi muito mais difícil para ele ser obediente do que criar os céus e a terra. Sabe por quê? Porque ele teve que se esvaziar de toda a glória e poder de sua divindade e assumir a forma de escravo para poder obedecer. Como eu falei, primeiro ele se humilhou para depois obedecer. Portanto, a obediência foi iniciada pelo Filho de Deus. O Filho, originalmente, partilhou a mesma glória e autoridade com o Pai. Mas quando veio ao mundo, de um lado, abandonou a autoridade, e do outro, assumiu a obediência. De boa vontade, meus irmãos, ele assumiu o lugar de escravo, aceitando as limitações humanas de tempo e espaço. Ele se humilhou ainda mais e foi obediente até a morte. Obediência dentro da divindade é a coisa mais admirável em todo o universo, sendo Cristo obediente até a morte, sofrendo em uma morte muitíssimo dolorosa e vergonhosa na cruz. Deus o exaltou de sobremaneira. Deus exalta todo aquele que se humilha. Este é um princípio divino. Amém? Deus exalta todo aquele que se humilha. A Bíblia fala, né, que os humilhados serão exaltados. Amém? Isso é um princípio de Deus. Meus irmãos, e para estar cheio de Cristo, é um sinônimo de estar cheio de obediência. Uma vez que o Senhor deu início à obediência, o Pai tornou-se a cabeça de Cristo. Portanto, uma vez que a autoridade e a obediência foram instituídas por Deus, é natural que aqueles que obedecem, que conhecem a Cristo e a Deus e obedeçam, é necessário eles obedecerem. Mas aqueles que não conhecem a Deus nem a Cristo, não conhecem também a autoridade e a obediência. Amém? Cristo é o princípio da obediência. Portanto, uma pessoa que está cheia de Cristo deve ser também uma pessoa que está cheia de obediência. É comum hoje, nos dias de hoje, a gente ouvir falar, né, no meio cristão principalmente, né, que a pessoa está cheia do Senhor. Não é querendo julgar ninguém, mas assim, o reflexo disso, a Bíblia fala, né, a gente fala do que o nosso coração está cheio, né? Essa expressão é usada muito no meio cristão. Nós falamos do que o nosso coração está cheio, daquilo que nós nos alimentamos, nós externamos. Os frutos do Espírito também, a palavra de Deus nos ensina, né? Ou seja, se nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, com oração, com jejum, é natural, meus irmãos, que a gente exale, que a gente externe aquilo que a gente tem sido alimentado. Amém? E, ou seja, eu não posso, como cristão, dizer que sou cheio do Espírito, cheio de Cristo, que a presença do Senhor está em mim, se eu ajo de forma desobediente. Desobediente das mais variadas formas, né? Desobediente no meu
dia a dia na escola, desobediente no meu dia a dia com os meus familiares, com os meus pais, com os meus líderes, amém? Eu dou sempre esse exemplo, né? Um médico é autoridade sobre a minha vida no tocante à minha saúde, amém? O meu chefe é autoridade sobre a minha vida no tocante às atividades, às atribuições do meu trabalho, amém? Como foi falado na aula passada, toda autoridade é instituída por Deus e deve a mim e a você a obediência, a autoridade instituída por Deus. O Senhor Jesus, quando ele veio à terra, se fez homem, ele estava obedecendo a autoridade, amém, a um plano que a Trindade tinha de resgatar a humanidade, amém? E ele se humilhou, se fez homem para obedecer, amém? E ele foi vitorioso, nós conhecemos, ele foi vitorioso na cruz, e graças à obediência, ao cumprimento da promessa, hoje nós temos livre acesso ao Pai, hoje nós fomos resgatados, amém? Cristo é o princípio da obediência. Portanto, meus irmãos, uma pessoa que está cheia de Cristo deve ser também uma pessoa que está cheia de obediência. Amém? Considerando que ambos somos irmãos porque tenho que te obedecer. A gente ouve essa questão, né? Somos irmãos, somos co-servos do Senhor, eu e você, por que eu tenho que te obedecer? A gente tem que entender que é necessário que a gente reconheça no outro a autoridade dada por Deus. Se eu reconheço isso, aí eu devo obedecer. Amém? Eu devo obedecer à autoridade delegada pelo Senhor. E Cristo é o maior exemplo de obediência. Amém? Só o Senhor, meus irmãos, tem essa qualificação. Contudo, ele jamais enunciou tais palavras, nem um tal pensamento jamais penetrou em sua mente. Cristo representa a obediência, que é tão perfeita quanto a autoridade. Que Deus seja misericordioso. Amém. Isso é um desejo que nós devemos ter. Que Deus seja misericordioso com aqueles que proclamam conhecer a autoridade quando a obediência falta em suas vidas. Amém? A gente ouve muito essa expressão, né? De uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Né? Se eu sou servo do Senhor, se eu sou seguidor de Cristo, se eu sou discípulo de Jesus, se eu fui salvo e resgatado pela palavra, amém, por aquilo que foi pregado um dia para nós, e nós fomos resgatados por essa palavra que é viva e eficaz, eu devo ter o nosso Senhor Jesus como exemplo, amém? E nós estamos estudando que ele foi um exemplo de obediência, nós devemos desejar isso também, amém? Sermos obedientes às autoridades instituídas por Deus, porque a obediência é um princípio. Amém? Eu não posso dizer que estou cheio do Senhor se eu não demonstro, não evidencio os frutos do Espírito. Não sou obediente, não sou temente, não tenho um domínio próprio. Ou seja, tudo isso é necessário que a gente exale, né? O perfume de Cristo. De acordo com a sua onisciência, Deus previu a rebelião dos anjos e a queda dos homens. Amém? Por isso, não lhe foi possível estabelecer sua autoridade nos anjos ou na raça adâmica. Consequentemente, dentro do acordo perfeito da divindade, amém? Essa autoridade seria atendida pela obediência no Filho. A partir daí, meus irmãos, começaram as operações distintas de Deus, Pai, e de Deus Filho. Um dia Deus Filho se esvaziou e, tendo nascido em semelhança de homem, tornou-se o símbolo da obediência. Tornou-se o símbolo da obediência. Aleluia. Considerando, meus irmãos, que a rebeldia surgiu nos seres criados,
A obediência teria agora que ser reestabelecida, né? Também num ser criado. O homem pecou e se rebelou. Por isso, a autoridade tem que ser estabelecida na obediência do homem. Isto explica porque o Senhor veio ao mundo. Amém? Muitas vezes nós nos questionamos, né? Por que foi necessário? Porque quando Deus criou o homem pecou. E era necessário mostrar que o mesmo homem teria a capacidade de obediência. E Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, homem, amém? Deus encarnado no meio de nós, para cumprir um plano, ser obediente e ser exemplo. Amém? O nascimento do nosso Senhor é, na realidade, o aparecimento de Deus. Em lugar de permanecer como Deus com autoridade, colocou-se ao lado do homem, aceitando todas as limitações do homem e assumindo a forma de escravo. Ele enfrentou o possível perigo de não ser capaz de retornar com glória. Se desobedecesse na terra como um homem, ainda poderia reclamar o seu lugar na divindade, usando a sua autoridade original, mas nesse caso, teria para sempre quebrado o princípio da obediência. Amém? Havia as duas formas do Senhor retornar. A primeira seria obedecendo absolutamente e sem reservas como homem, estabelecendo a autoridade de Deus em todas as coisas, em todas as ocasiões, sem o menor toque de rebeldia. Assim, passo a passo, através da obediência a Deus, tornar-se-ia o Senhor de tudo. Esse foi o primeiro passo, esse foi o passo que ele cumpriu. O outro acontecimento que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, seria forçando o seu caminho de volta, reclamando e usando a autoridade, o poder e a glória da sua divindade, se considerasse a obediência impossível através da fraqueza e das limitações da carne humana, que a gente viu que não era impossível, que é possível. Amém? É possível obedecer, é possível ter uma vida de obediência, é possível nos espelharmos no Senhor, desejar a vida, desejar os planos de Deus para nós. Amém? É possível. É possível. Já me deparei com algumas pessoas questionando, não, porque só foi possível cumprir porque ele era Deus. Não, ele era Deus e ele também era homem, como foi falado aqui, né? Ele poderia, né, quando tomou a forma de homem, nas limitações da carne humana, não ir e não ter conseguido chegar até o cumprir o propósito. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. O Senhor obedeceu e conseguiu cumprir, conseguiu chegar na cruz e dizer, está consumado. Ou seja, o plano foi alcançado, o objetivo foi alcançado, fomos resgatados graças à obediência do nosso Senhor. Aleluia. Mas o Senhor ignorou o segundo caminho, né? Ou seja, ele poderia ter forçado o seu caminho de volta, reclamando e usando a sua autoridade, o poder da divindade da sua glória, mas o Senhor ignorou o segundo caminho e trilhou humildemente o caminho da obediência até a morte. Tendo se esvaziado, recusou voltar atrás. Amém? Quando o Senhor Jesus, na sua oração, disse, né? Orando ao Pai, disse que ele sabia do que estava reservado. Ele disse que seja feita a sua vontade. Amém? A vontade do Pai foi cumprida na vida do Senhor Jesus. Se o Senhor falhasse, meus irmãos, no caminho da obediência, depois de renunciar à sua glória e à autoridade divinas, assumindo a forma de escravo, jamais teria novamente retornado com glória.
Só através da obediência como um homem é que ele retornou. Amém? Assim, ele retornou com base na obediência perfeita e singular. Embora sacrifício fosse acrescentado a sacrifício, ele demonstrou obediência absoluta, sem o menor toque de resistência ou rebeldia. Consequentemente, Deus o exaltou grandemente e o fez Senhor quando retornou à glória. Não foi Jesus que se encheu com aquilo de que uma vez se esvaziara. Antes, foi Deus Pai. Amém? Foi Deus que o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Foi o Pai que trouxe este homem, Jesus, de volta à glória. E assim Deus Filho é agora Jesus homem em seu retorno à glória. Por causa disso, o nome de Jesus é preciosíssimo. Não há ninguém no universo igual a ele. Aleluia! Não há ninguém no universo igual a ele. Quando na cruz o Senhor Jesus exclamou: tudo está consumado. Proclamou não somente a consumação da salvação, mas também, meus irmãos, o cumprimento de tudo o que seu nome significa. Portanto, ele obteve um nome que está acima de todo nome, e diante do seu nome todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Resumindo, então, quando o Filho deixou a glória, não pretendia retornar com base nos seus atributos divinos. Amém? Jesus é Deus, amém? Estava com o Pai nos céus. Havia esse plano para resgatar e para redimir a humanidade. Sabia-se do que seria necessário fazer. Amém? E ele aceitou cumprir e obedecer a esse propósito. Desta maneira, Deus confirmou o princípio de obediência. Como é imprescindível, amados, que sejamos totalmente, sem o mais leve traço de rebeldia, que sejamos totalmente obedientes. Eu falei no estudo passado, né, que nós devemos nos afastar de qualquer situação que gere em nós, que contribua para que em nós cresça alguma semente de rebeldia. Devemos nos afastar. Como? Pedindo a Deus graça, orando, jejuando, amém? Sendo vigilantes, amém? A Bíblia nos fala que nós devemos vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não erre, para que a gente não cumpra o propósito de Deus na nossa vida. O Filho retornou ao céu como um homem, foi exaltado por Deus depois que obedeceu na semelhança de homem. Vamos encarar, amados, este grande mistério da Bíblia. Quando se despediu da glória e se revestiu da carne humana, o Senhor, aleluia, o Senhor determinou a regressar não por virtude dos seus atributos divinos, amém? E tendo jamais dado o menor sinal de desobediência, Jesus foi exaltado por Deus com base na sua humanidade, amém? Com base na sua humanidade ele foi exaltado, porque foi como um homem que ele cumpriu, foi como um homem que ele obedeceu, foi como um homem que ele chegou até a cruz. Aleluia. O Senhor abandonou a sua glória quando veio, mas quando retornou, amém,
após cumprir o plano, após cumprir o propósito da sua vinda, não só recebeu de volta a mesma glória, mas recebeu uma glória muito maior. Que nós também tenhamos em mente o que havia em Cristo Jesus. Vamos todos trilhar o caminho do Senhor e nos apegar à obediência, tornando muito nosso este princípio da obediência. Amém? Tomando para nós esse exemplo, desejando e viver cada vez mais isso. Sujeitemo-nos uns aos outros. Tendo uma vez entendido este princípio, não teremos, irmãos, dificuldades em discernir que nenhum pecado é mais sério do que a rebeldia. E nada é mais importante do que a obediência. Só no princípio da obediência podemos servir a Deus. Só obedecendo como Cristo obedeceu, podemos reafirmar o princípio divino da autoridade, pois a rebeldia é a operação do princípio de Satanás. Amém? Em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, diz que somos informados que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento exigiu obediência do Senhor. Observe que ele não trouxe obediência a esta terra, ele a aprendeu através do sofrimento. Quando encontramos o sofrimento, aprendemos a obediência. Tal obediência é verdadeira. Vamos obedecer, amados, pois o nosso Senhor Jesus, tendo sido aperfeiçoado, nós lemos aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, diz assim: por isso, Deus também o exaltou de sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos obedecer, pois o nosso Senhor Jesus, tendo sido aperfeiçoado pela obediência, tornou-se a fonte da nossa salvação eterna. Deus nos salva para que possamos obedecer à sua vontade. Se travarmos conhecimento com a autoridade de Deus, descobrimos que a obediência é fácil e que a vontade de Deus é simples, porque o próprio Senhor sempre foi obediente e nos transmitiu esta vida de obediência. Amém? Para finalizar, amados, eu queria que vocês acompanhassem a leitura no livro, na carta de Paulo aos Romanos. Diz o seguinte, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu queria agradecer a Deus por esta palavra, queria agradecer ao nosso Senhor Jesus por ser esse exemplo a ser seguido, exemplo de obediência, exemplo de temor, exemplo de doação, de entrega. Amém? Que possamos cada vez mais olhar para a cruz e desejar viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus esses momentos, agradecendo a Deus pela sua palavra
e que possamos viver em obediência à palavra do Senhor, viver em obediência ao temor do Senhor, em nome de Jesus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por este momento, Senhor Deus, muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, pelo cumprimento desse plano maravilhoso. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado porque podemos olhar para a cruz e ver a obediência do Teu Filho, a obediência do nosso Senhor Jesus, ao se fazer homem, ó Deus, conhecendo todas as limitações, as fraquezas, ó Deus, e aceitar e cumprir esse propósito, Pai, do resgate da humanidade através do sacrifício da cruz, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Palavras nos faltam, Pai, para agradecer. Ó Deus, queremos também te agradecer por esse momento, pela Tua palavra, Deus, que possamos cada vez mais aceitar e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Meus amados, fiquem na paz e que você possa ter aprendido e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém.